Nosso convidado de hoje, Platini. Tudo bem, Platini? Tudo bem, Douglas? Assim que as pessoas conhecem, né? Platini. Isso. Platini não foi um jogador de futebol? Na época de 1980 e alguma coisa aí, né? Platini estava como Robinho. Michel Platini, Michel né? Platini, Eu me lembro. exatamente. Então era o ídolo da época e foi daí que surgiu o apelido. Exato. Meu amigo Platini, ele é o presidente do... Se a gente falar Síntios, as pessoas não vão entender, né? Quem é sindicalizado sabe que é o presidente dos sindicatos urbanitários aqui da nossa região. Agora, Platini, os sindicatos urbanitários, ele não pega só as 9 cidades da região metropolitana, né? Não. Qual a abrangência dos sindicatos urbanitários? O nosso sindicato, a abrangência é de Bertioga ao Vale do Ribeira, né? A Barra do Turvo, que é a Quase divisa do com Paraná. Isso, divisa do Paraná. Então, essa é a nossa carta sindical aí, que a gente representa esses trabalhadores aí urbanitários. Platini, quando a gente fala de sindicatos urbanitários, a gente lembra dos trabalhadores, por exemplo, da Sabesp, da Eletropaulo, ou seja, são serviços essenciais para a população. E temos observado também, me corrija, junto com relação ao setor bancário, uma diminuição desses trabalhadores. O que significa? Ou seja, a modernização, a globalização está atrapalhando essa mão de obra ou essas empresas estão demitindo porque novos equipamentos não requer muito do efetivo humano para poder estar oferecendo um serviço de qualidade à população da região, Platini? Na realidade, o crescimento no saneamento, com a mudança, né, que há com todos os trabalhadores, isso seja no banco, seja na indústria, seja em serviços, né, por conta da tecnologia, mas no saneamento ela é um pouco mais demorada. Então essa mudança ela está acontecendo gradativamente por conta da tecnologia, mas a gente vê que realmente os nossos postos de trabalho, eles acabam sendo diluídos um pouco na terceirização, né? Então, a gente, ao longo desse tempo aí, a gente vem trabalhando para diminuir um pouco mais a terceirização e sim trazer esses trabalhadores terceirizados para nossas empresas, mas é sempre muito dificultoso. Sim. Né? O Platini, database costuma ser no começo do ano. Qual é a database dos urbanitários? A maioria das nossas empresas é mês de maio, né? Maio. Mas a gente tem janeiro, a gente tem junho, a gente tem outubro, né? Mas a maioria é tudo em maio, a maioria das nossas empresas. E com relação à temporada de verão, o que a gente costuma ouvir, pelo menos nos últimos anos nem tanto, né? É a falta de água. E isso envolve os funcionários da Sabesp, na qual é ligado aos sindicatos urbanitários. Vocês têm algum tipo de planejamento? Eu sei que você não é o responsável da empresa, mas você mantém contato com a empresa. Existe um planejamento até para alertar a população com relação à temporada de verão no consumo de água, que acaba sempre sendo aumentado pela quantidade de turistas, Platini? Bem como você falou, nós não somos gestores, né? Mas a gente procura colaborar dentro da medida do possível para que os nossos trabalhadores eles tenham uma condição também, né, de vivenciar essas festas, esse final de ano aí. E a gente trabalha junto com a empresa esse calendário, né, calendário de atendimento à população. O que a gente quer primeiro é prestar serviço à população, porque essa é a nossa obrigação enquanto urbanitário. E quando você fala em prestar serviço para a população, Platini, eu me lembro também, a gente tem colocado aqui um espaço para algumas lideranças sindicais, já esteve aqui o Herbert Passos, esteve aqui também o Macaé, nós estamos agora no agendamento com o Bilotti, você, o Everandi do Sindaporte, o nosso amigo o Erivan do Sintramar, ou seja, são essas lideranças sindicais e que eu acho importante o espaço do Hora Geral, por quê? Porque vocês não oferecem serviços, como você falou, só para os sindicalizados. Existem alguns serviços que são oferecidos à população. E com isso o sindicato, como os urbanitários que você preside, acaba tendo uma participação na comunidade. Quais desses serviços que a população também pode participar, o Platini? No nosso sindicato a gente tem lá um coral, né, que é aberto à população e quem quiser participar, né. A gente presta um serviço odontológico, onde a gente também costuma adequar, né, dentro das nossas agendas, né, do sócio, também um atendimento, né? A gente tem um trabalho social
de, 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 de atendimento com a nossa assistente social, que a gente procura ajudar também, né? Aquelas pessoas que vão lá procurar o sindicato. A gente sempre está tentando, dentro da medida do possível e das condições financeiras das nossas entidades, que elas não têm muito recurso, Sim. mas a gente sempre está inserido na sociedade para tentar ajudar os trabalhadores que não estão empregados, né? Também. Então, que é um número significativo. Hoje viu, a gente Platini? sofre mais ainda aí com essa questão aí do desemprego, 13 milhões de brasileiros desempregados e a gente está ficando mais preocupado ainda, né? Porque pode chegar também nos nossos, né? Platini, por falar em trabalhadores, como é que você vê essa reforma da Previdência? Até alertando o telespectador, não foi aprovada ainda, mas está tendo uma grande discussão e um espaço na mídia. Você, como sindicalista, como que vê a reforma da Previdência? Eu vejo a reforma da Previdência uma coisa nefasta a todos os trabalhadores e aqueles que pensam ainda, né, o que vão entrar no mercado de trabalho, né? Porque a redução ela é drástica. Se todas as pessoas se atentassem para aquilo que ouvem na mídia, né, para aquilo que os sindicalistas estão falando, as pessoas que estão contra estão falando, vão ver que é um corte muito radical por parte do governo, né, alegando que esta conta vai ajudar o Brasil no crescimento. Esta conta, ela é de toda a nação, né? Então, você tem um parente aposentado, você tem alguém que recebe um benefício da Previdência, um LOAS, né, que a gente fala, um benefício que às vezes a pessoa não contribuiu. Então, são todo um assistencialismo que acabam diretamente influenciando, né, no sustento daquelas pessoas que deram sua vida lá, né, no trabalho e pagaram por esse seguro aí. Falam até de uma redução de 50% das aposentadorias, né? Ou seja, a gente só vê essas reformas prejudicarem o trabalhador. A gente não vê nada que seja revertido positivamente para os trabalhadores. Você acha que é o momento aí de uma união da população, dos sindicatos, de pressionarem o governo? Que medidas você acha que seriam necessárias para tentar reverter ou pelo menos minimizar o problema de uma reforma que, como você falou, pode ser danosa para o cidadão brasileiro? Eu quero só dar alguns exemplos aqui para que o povo que está nos ouvindo aí, nos assistindo, né, possam entender um pouquinho. Imagine só você ter que trabalhar 49 anos, né, pagando, né, começando aí com 20 anos de idade. Então, você vai estar lá com 69 anos. A média hoje da vida do brasileiro é 76. Você vai receber a tua aposentadoria 7 anos, morreu, né? Aí vem, se ficar um dependente, a viúva, né, vai pegar 50% desse benefício, né, com um padrão de vida que a gente já não é muito bom, né, do aposentado. Imagine só ainda ficar cortado aí com 50%. Né? Então, são algumas considerações que a gente faz com relação a essa mudança, com essa reforma, que a sociedade tem que acordar, ir para a rua. A gente, enquanto movimento sindical, junto com alguns companheiros aí que são aposentados, nós estamos trabalhando nesse sentido de fazer um movimento contra essa reforma. A gente entende que tem que ter algumas mudanças, né? Mas a mudança ela tem que começar de quem ganha mais, né? Ou de quem contribui menos, vamos dizer assim, né? Para que haja equilíbrio, né? que haja um equilíbrio, né? Então, exatamente. Platini, eu vou pedir sua licença, eu vou chamar o intervalo comercial. Nós temos algumas fotos, tem mais assuntos, tem perguntas que a produção já está me informando pelo 30416777. Eu volto na sequência, a gente continua a conversar com o presidente do Sindicato dos Urbanitários, o Platini, aqui no Hora Geral. Eu volto já. Quer alavancar as suas vendas? Traga sua marca para o Hora Geral, líder de audiência aqui na Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 7 horas da manhã, para toda a Baixada Santista. Ligue no nosso departamento comercial 3025-3309. Nós estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral e estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Urbanitários, o nosso amigo Platini, aqui no Hora Geral. Antes de continuar conversando com o Platini, que a gente vai apresentar aqui uma série de fotos que o Platini vai narrar para a gente, quero informar que amanhã
será realizada uma missa de sétimo dia em memória do nosso amigo e diretor de imagens, o Júlio Pereira, ele que faleceu na última sexta-feira. A escolha do sábado se deu porque era nesses dias que Júlio gravava as missas que eram transmitidas pela Santa Cecília TV. A missa vai acontecer às 7 horas da noite na paróquia Sagrado Coração de Jesus, que fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 114, e é óbvio que todos estão convidados, os amigos, né, os telespectadores, que participem dessa missa de sétimo dia que vai acontecer amanhã. Bom, Pratini, eu vou colocar aqui, a produção selecionou uma série de fotos, vou pedir até que coloque essas fotos aqui no plasma, eu queria que vocês comentassem um pouco com a gente, porque eu sei que tem muita gente que passa ali na rua São Paulo e às vezes não observa, é lá que está localizado os sindicatos urbanitários, né? Essa é a sede principal? Essa é a nossa sede aí, né, a qual a gente tem aí há alguns anos, e assim, a gente costuma socializar a nossa sede, porque tem muitos sindicatos que as sedes são pequenas e tal. A nossa sede é socializada a todo o movimento sindical, a todos os trabalhadores que necessitam. Hein? Deixa eu ver, Aí é uma foto que a gente faz, inclusive hoje tem, se você quiser Essas ir são lá. as voluntárias? São do coral. Do coral. Essas senhoras são do coral. A gente faz um café da manhã todo final de mês, né? Hoje é um desses dias. Saindo daqui, você vai para o café da manhã? Vamos para o café da manhã. Estão convidados aí, todos aí. Essa aqui estudou comigo. Essa é a maestrina, exatamente, o seu esposo, e aí a nossa diretora de cultura, né? Que legal. Ou seja, é uma atividade cultural dentro dos sindicatos, exatamente. Aqui é o ensaio, a apresentação, né, do coral, né, nessa festividade. Essa é a melhor parte, né? Essa é a melhor parte, né? Logo cedo. Uma legal. Frutinha. Deixa você ver como é que são as coisas. Ou seja, sempre no última semana do mês, né? Última semana do mês tem o café da manhã. E o Everandi Cirino, a toda segunda, quarta do mês, ele oferece café da manhã também para os aposentados. Eu acho interessante porque acaba tendo aí um lado social de um sindicato, né? Isso aqui, você estava falando de algum evento? Isso aqui é o Kassab ou não? Essa aí foi na nossa reinauguração lá na nossa subsede de registro, onde ali está o prefeito de registro, ali, ali a minha direita, a sua direita aí, esse aqui? Isso. Esse é o prefeito. Esse aqui que é? Esse é o nosso diretor. Diretor do sindicato? Do sindicato, lá os de dois registro. diretores. Lá, o primeiro ali é lá de registro e o outro é daqui. Aí foi uma placa que a gente deu para um companheiro que trabalhou vários anos lá como diretor. Ótimo. Né, então a gente está... que também registro. Isso, a inauguração da nossa subsede. Aqui, subsede. Isso. Legal, também tem um grande número de pessoas. Exatamente. Esse pessoal são da diretoria? Aí o Alberto da Oreo, né? E ali a dentista e os outros funcionários nossos lá. Ótimo, ótimo. A gente vê uma participação ativa aí das pessoas no sindicato. Isso é importante, né? Positivo. O que a gente vê no sindicato, Pratini? Só os trabalhadores. Não, tem esse lado social, ele é importante. Exatamente, né? Aproximação, né? Esse 18 aqui que é aí o aniversário. Do coral? Aniversário aí do coral. Aí, ótimo, excelente. Olha o pessoal dançando. Você vê, a gente estava falando agora da reforma da Previdência. Isso é chegar à longevidade com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Né? Ou seja, você observa na expressão deles uma expressão de satisfação, de felicidade. Exatamente. Eu acho muito interessante. Na nossa região, a gente está privilegiado com esses eventos aí para o pessoal de mais idade. Excelente. Agora, Pratini, ano que vem o sindicato vai ter uma data importante. Se não me engano, 75 anos. Positivo. Né? O que você pensa para o ano de 2017 à frente do Sindicato dos Urbanitários? Bom, a gente sabe que nós vamos enfrentar aí muitas dificuldades por conta da situação do país, mas a gente precisa dar um sobressalto sobre tudo essas dificuldades e apresentar aí para os nossos associados e para aquelas pessoas que ajudam o sindicato, para aqueles parceiros, né, assim como você, né, fazer com que as pessoas sintam-se acolhidos pelos sindicatos urbanitários. Então nós vamos ter uma série de eventos, né, já estão convidados você, sua equipe, né, todos aqueles que nos ajudam lá, aquelas pessoas que participam do nosso dia a dia,
né? E a gente vai estar divulgando aí as nossas atividades aí do ano de 2017 com relação aos nossos eventos aí de comemoração, que será em maio, né? Mas antes disso, você vai voltar mais vezes aqui e a nossa equipe de jornalismo do Hora Geral vai estar divulgando essas ações que são importantes, né? A gente sempre vê a importância dos sindicatos, porque além de representar os trabalhadores, eles acabam tendo uma representatividade na sociedade, e isso é muito importante. Tem perguntas pelo 3041-6777? Vamos ver aqui o que o telespectador está querendo perguntar para o Platini. Ah, isso aqui você conhece. Uriel Vilas Boas. Uriel. Como fazer para que o movimento sindical, na base, pressione o deputado da sua região? E aqui eu colocaria até no plural, o Uriel, se você me permitir, os deputados da região, Platini. Uriel é um dos parceiros defensores dos aposentados, ele briga por uma database dos aposentados, eu acho isso uma inovação, né, no meio dos aposentados, e ele também sempre fala dessa questão da gente invocar os nossos deputados federais da região, né? Eu penso que essa luta, ela tem que ser de todos nós, a gente está junto, nós fazemos parte de 2 conselhos junto, eu e Uriel, e dizer que nós temos que trabalhar bastante na base, o Uriel fala muito disso. E nós, quando assumimos os sindicatos, a gente, na nossa campanha, a gente falava sobre fazer um trabalho de base. E a base tem que ser esclarecida com todas essas reformas, porque a base sendo esclarecida, o povo está esclarecido. Isso é fundamental. E quando a gente fala dos nossos representantes, porque eles são eleitos justamente para representar a nossa região lá na Câmara Federal. Sim. Como você representa os trabalhadores dos urbanitários, né? Ou seja, esses representantes, como eu falava até no primeiro bloco a respeito de um sistema de monitoramento que dá resultado em Praia Grande, que poderia ser no metropolitano. Essas ações, elas são fundamentais. Não ganha o presidente, não ganha o deputado e não ganha o prefeito, ganha toda uma população. E isso é que é fazer política de uma forma totalmente salutar. Platini, me corrija, porque tem política nos sindicatos humanitários, tem política na Câmara Federal, tem política na escola, ou seja, mas uma política que possa agregar, trazer as pessoas a participar dessas decisões. E esse é um momento delicado que nós estamos atravessando até para praticar esse tipo de política, né, Platini? Positivo. As pessoas estão desacreditadas em qualquer situação que envolve a política, né? As pessoas não acreditam mais nos seus representantes. Nós estamos com dificuldade de retomar as lideranças, de novas lideranças, de trazer lideranças no movimento sindical, grandes lideranças, igual a gente já ouve em outras épocas, né? Grandes políticos, né? Mas a sociedade precisa ainda continuar acreditando que a democracia é o melhor caminho para esse sistema que está sendo mudado. Na realidade, eu acho que isso é um salto de qualidade do povo brasileiro, né? Quando a gente começa a cobrar, quando a gente começa a reivindicar os nossos direitos. Eu acho que esse é um momento excelente para o nosso povo. É lógico que tem uma dificuldade aí no meio, né? Que é a questão financeira, mas na questão da moralização, nós estamos vivendo um momento ímpar. Platini, tem um outro assunto que eu acho importante você conversar aqui, comentar com os nossos telespectadores, que é justamente, até aproveitando a pergunta do Uriel, a ação metropolitana. Porque nós vivemos numa região metropolitana, você falou que os sindicatos humanitários, ele não atua só na região metropolitana, chega até Barra do Turvo, né, pegando o Vale do Ribeira, que são mais de 20 cidades, se comparadas às 9 aqui da região metropolitana. E esses problemas, vamos trazer um pouco a discussão para a região metropolitana, são os problemas comuns. Por que será que é tão difícil sentar à mesa as 9 prefeituras e elencar prioridades? Você não é um político, mas à frente do sindicato você representa uma categoria. O que será que falta para as soluções também serem metropolitanas, Platini? Penso que essa consciência ela já está mudando um pouquinho, né? Eu acho que você, que é um que bate sempre nessa questão da região metropolitana, né, e outros companheiros que a gente tem aí, que também reivindicam essa metropolização, eu penso que as coisas agora, a tendência é melhorar. Por quê? Porque antigamente você tinha muitas especificidades em cada cidade. Um era dormitório, a outra era indústria, a outra era comércio, a outra era serviços, né? Então, hoje as pessoas veem que não pode mais individualizar, né? Nós temos que viver realmente com o que nós temos. E o que nós temos
está sendo escasso. Então a gente ou se junta, né, ou vamos viver uma situação ainda mais difícil do que já estamos. Né? Corretíssimo. Platini, tem mais perguntas aqui pelo 30416777, nosso telespectador participando. O Salvador Dias Figueiredo, do Boqueirão. Quem pode se associar ao Sindicato dos Urbanitários e quais as vantagens? Nós temos uma série de serviços nos sindicatos urbanitários. Né? Nós temos colônia, nós temos dentistas, advogados, nós temos uma parte assistencial, né, que entra lá, que faz previdência, né, toda uma cadeia que envolve, né, a parte laboral. O sindicato, né, além dos convênios que a gente tem, uma enormidade de convênios com farmácia, com autoescola e tal. Então, o sindicato está oferecendo bastante serviço, né? Convênio com faculdade, que isso é muito importante, né, no ensino. Nós temos alguns colégios também, né, que dão um desconto bom, né? Então isso acaba ajudando as famílias. Né? E quem pode se associar ao sindicato? O nosso sócio, a gente está com aposentado, pensionista e também tem um sócio. Nós temos um sócio lá que ele só não pode votar. Ele pode se associar, mas não pode votar. Nós estamos aí para mudar o nosso estatuto, onde a gente vai dar uma melhorada nessa questão aí do sócio participante, né? Aquela pessoa que é sócia, participa, mas não tem o direito de voto, mas a gente vai tentar adequar aí essa questão aí dentro do Código Civil, é lógico, né, com as mudanças que a gente está pretendendo aí fazer aí. Excelente. Platini, eu quero que você continue um pouco mais com a gente. Vamos chamar rapidamente a nossa dica de final de semana, a nossa agenda cultural. Você continua um pouco mais com a gente. Vamos à agenda cultural aqui no Hora Geral. Vamos lá. Texas 1549, runway 4, clear for takeoff. Duas excelentes estreias nos cinemas nesta semana. A primeira é Sully, o herói do Rio Hudson. Sully, where are you? 15 de janeiro de 2009. Logo após decolar do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, uma revoada de pássaros atinge as turbinas do avião, pilotado por Chesley Sully, interpretado por Tom Hanks. This is the captain. Brace for impact. Com o avião seriamente danificado, Sully não vê outra alternativa senão fazer um pouso forçado em pleno Rio Hudson. A iniciativa é bem sucedida, com todos os 150 passageiros a bordo sendo salvos. Tal situação logo transforma Sully em um grande herói nacional. O que não o isenta de enfrentar um rigoroso julgamento coordenado pela Agência de Regulação Aérea nos Estados Unidos. Jim, whatever I do it to protect you. So you understand? I understand. Outra estreia é o tão esperado Rogue One, uma história Star Wars. Ainda criança, Jim foi afastada de seu pai para que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte. Criada por Saw Gerrera, ela teve que aprender a sobreviver por conta própria ao completar 16 anos. Já adulta, Jim é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai, a Guerreira. Com a promessa de liberdade, ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do capitão e do robô K2SO. All right. How many do I need? They are requesting a call sign. It's, Rogue One. Não esqueça da pipoca. E o Hora Geral deseja a você um feliz final de semana. Além do excelente final de semana, quero agradecer meu amigo Platini, presidente do Sindicato dos Urbanitários. Platini, obrigado pela sua participação. E o Hora Geral vai estar sempre com as portas abertas para divulgar as ações do seu sindicato aqui, tá bom? Obrigado a você, obrigado a todos que estão nos assistindo. Um abraço a todos os trabalhadores, aos sindicalistas. E estamos lá com as nossas portas abertas para você e para toda a sua equipe aí. Tá bem, obrigado, Platini. Continua um pouco mais com a gente. Hoje quem está completando mais um ano de vida é Maria Dória.
completando o aniversário, parabéns Maria Dória, a Olívia Pérez. Olha, Olívia Pérez, a nossa cientista política, o Marcelo Padron, hoje também completando mais um ano de vida. E rapidamente vamos ao sorteio do Kit Deguste. Quem será o ganhador do Kit Deguste? Acionando o nosso computador do Hora Geral. Atenção, o ganhador será... Vera Calisto. Vera Torodzi Calisto. É só entrar em contato aqui com a produção do Hora Geral e você já ganhou o seu kit. Um excelente final de semana. Vem aí o Bom Dia Baixada com Paula Paparelli. Um abraço assim muito forte para você. Excelente final de semana. Tchau.